Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Queria, nessa reflexão da palavra de Deus, primeiro, retomar a primeira leitura, que é cheia de números, né? Datas, né? No primeiro dia, no quinto, no sétimo, assim por diante, né? Complicado. Mas veja que são as nossas festas que nós temos hoje na igreja. Páscoa, Pentecostes, o período entre Páscoa e Pentecostes. É o que dessas festas que a gente chama pagãs, que eram festas dos povos, festa das colheitas, que depois foi a festa também de fazer a festa de agradecimento pela caminhada do povo, né, oferecer os produtos da caminhada, depois de estarem na terra prometida, de fazer a festa das tendas, como forma de agradecimento, oferecendo os produtos. E depois os cristãos assumiram essas festas que já existiam, dizendo: olha, essa festa das tendas, a festa da colheita, essa é a festa da ressurreição. Porque a colheita é exatamente isso, a colheita é o símbolo da vida também. Então, tudo isso que está retratado nesse livro do Levítico, é exatamente aquilo que inspirou a igreja depois a assumir essas grandes festas que nós temos hoje e que celebramos todos os anos. No fundo, para refletir, não vamos entrar aqui em cada sentido de cada uma dessas festas que estão aqui retratadas, mas para falar do sentido dessas festas que estão colocadas nesse livro de Levítico. A perspectiva era o quê? Que essas festas, elas deveriam conduzir as pessoas no fundo, a sair de uma autossuficiência, inserindo as pessoas nessa dimensão da vida comunitária. Então, sair das suas casas, sair do seu ambiente de trabalho, para dizer assim: bom, o mundo é maior do que isso. Nós temos um grupo de pessoas, é um povo. Então, inserir as pessoas na vida comunitária. E os elementos que a leitura retrata, basicamente, são dois. Primeiro, a leitura fala sempre da convocação da assembleia, né? Então, o primeiro elemento, convocar as pessoas para a assembleia. E o segundo ponto importante, o repouso do trabalho. Que é que depois que vai dar origem também, assim, à própria orientação, aos mandamentos, à orientação da igreja, no sentido de ter um dia dedicado para que as pessoas possam descansar e conviver com a família. Trabalho e descanso, mas o dia do descanso também dedicado ao Senhor, a Deus. Desses dois pontos que a leitura coloca, desses dois pontos fundamentais que estão descritos das festas,
Esse primeiro, de convocar as pessoas para participarem da Assembleia, tem exatamente esse objetivo de como que criar na vida das pessoas um ritmo, né? No sentido de criar, de cadenciar a vida das pessoas, a vida do povo. E fazer as pessoas, fazer o povo, fazer as famílias, então, reviver na celebração dessa convocação da Assembleia, porque no final sempre se diz, depois da Assembleia se celebra esse encontro. Então, de fazer as pessoas reviverem nessa celebração litúrgica as maravilhas operadas por Deus na sua história. Então, era isso. Por isso a festa dos produtos, festa da colheita, festa das tendas, era essa forma de agradecer e de fazer memória a toda a caminhada do povo, né? Desde eles saírem da escravidão e chegarem à terra prometida, onde é que agora eles têm terra, têm fartura, né? E tem produtos, né? Tem comida, tem água, tem riquezas. Quer dizer, reviver tudo isso e fazer uma grande ação de graças, que é o que nós poderemos dizer que é a nossa celebração eucarística. Da mesma forma, a gente vem celebrar a gratidão da nossa vida. A gente traz para a celebração tudo o que acontece conosco. A gente faz os nossos pedidos pelos falecidos, pelo aniversariante, por aniversário de casamento, por isso, por aquilo, por uma graça alcançada. É isso, a gente vem e revive aquilo que acontece na vida de cada um de nós. Então, esse é um ponto, né, dessa convocação da Assembleia. O segundo é exatamente o quê? E eu acho que isso é muito importante para nós hoje. Porque esse segundo, quando ele faz a convocação, que é importante fazer um repouso, o repouso do trabalho, é o quê? É afastar da gente, de nós nos afastarmos das coisas materiais e cotidianas, para nós nos colocarmos no tempo forte de Deus. A gente sai de casa, vem para cá. A gente, não vou dizer que a gente esquece os nossos afazeres, os nossos trabalhos, os compromissos. Mas a gente, mesmo tendo isso na mente, o que precisamos fazer, a gente vem aqui e agora a gente dedica um tempo forte para Deus. Então é isso que... E assim é quando Deus também orienta nas tábuas da lei, nos mandamentos, guardar o dia do Senhor. É exatamente essa mesma perspectiva, de que a gente sim precisa trabalhar, sustentar a família. Depois o próprio São Francisco, ele, na sua regra, vai dizer assim, eu trabalhava e quero que todos os frades trabalhem para dar o exemplo e para afastar o ócio, né? Mas, acima de tudo, é para isso. Para a gente descansar a mente, descansar o coração, descansar o corpo, mas entrarmos nesse tempo forte com Deus. Então, veja que são duas coisas importantes que nos são colocadas na leitura de hoje. Então, a leitura, ela fala nessa perspectiva toda festiva, né? Do início ao fim, né? As solenidades, as festas. Fala disso, né? Das festas do Senhor. Ora, é muito importante a gente ter presente que o que a gente faz aqui hoje, nessa celebração eucarística, é exatamente isso, nessa mesma perspectiva. O que a gente faz aqui é uma festa. Uma festa para nós, uma festa comunitária, uma festa para Deus. E uma festa com Deus. Então, festa, né? Fazer festa, eu costumo dizer que isso é uma coisa importante, é quase que constitutivo da nossa vida. Nós não fomos feitos para viver de uma forma banal, sabe? Uma forma rotineira. Nós somos exatamente feitos, nascemos para isso, para a gente poder gozar da alegria da vida, mas gozar da alegria da presença de Deus. Isso é a festa, né? do que a leitura ela se refere. Da mesma forma, quando lá pela metade da leitura, Deus chama atenção, né? Quando Deus fala a Moisés, ele diz assim,
que também, da mesma forma como nós temos que trabalhar para o sustento da família, sustentar os animais, assim por diante, para que os animais sustentem a vida das famílias, mas a gente precisa ter essa perspectiva de que a gente não foi feito, nós não fomos criados para ser escravos, mas todos nós fomos criados para a liberdade, para sermos livres. E isso é motivo também da festa. Então, a festa, ou as festas, as solenidades que o Senhor pede a Moisés que sejam realizadas, e as que nós realizamos hoje, né, sempre, em cada celebração eucarística, mas as festas fortes, Páscoa, Natal, Pentecostes, tantas outras, sempre é essa perspectiva de nós nos lembrarmos que cada festa que nós participamos, elas nos tornam sempre mais livres. Mas mais livres, não para a gente não fazer nada, para nós nos tornarmos mais livres, para termos mais tempos para Deus, né, darmos mais tempo para o Senhor, para nós estarmos mais unidos a Deus na oração, no louvor, enfim, o que queiramos, mas também a festa é para nos ajudar o quê? Para nós estarmos mais disponíveis, né, estarmos mais disponíveis uns para os outros, estarmos mais atentos a todos, estarmos mais prontos para escutar as pessoas, para nós partilharmos com as pessoas nesse espírito que a festa nos proporciona, da alegria, da liberdade, mas acima de tudo, nessa relação amorosa entre nós. Então é isso que Deus pede para Moisés nessa leitura, e que nós somos convidados em cada celebração que nós realizamos como comunidade a reviver isso, né? Então a missa, a celebração eucarística, ela nunca deveria ser para a gente um peso, uma coisa difícil, ou então aquele olhar assim, ó, a gente olha um para o outro assim, todo mundo está meio carancudo, né? Não, a missa sempre teria que ser esse espírito de a gente reviver essa alegria de nós estarmos juntos, mas acima estarmos juntos também com Deus. Por isso que é importante a gente celebrar nesse espírito. Para finalizar, para falar tudo de uma vez só, né? Celebramos hoje, iniciamos aqui na paróquia, no santuário, o tríduo de Santa Maria dos Anjos. Eu falava no início do quadro que está aí, essa devoção toda especial de São Francisco, a igrejinha chamada também de Porciúncula, esse lugar importantíssimo para os freis, para a ordem, para a igreja, é o lugar fontal, onde que tudo nasceu, a nossa origem está lá, né? Então é o lugar exatamente onde Francisco fundou a ordem, sim. E nessa capela, para esta capela, Francisco ele também obteve do Papa Honório, nome difícil, Papa Honório III, né? Mas lá pelo ano de 1200, por aí, ele obteve do Papa Honório a célebre indulgência chamada do perdão de Assis, que é o que nós celebramos também todos os anos. Por isso que é um privilégio dado para a ordem, para os freis, que sempre nessa data da Porciúncula, Nossa Senhora dos Anjos, o perdão de Assis, que os fiéis possam receber também a chamada indulgência plenária, o perdão dos seus pecados. Mas por quê? Aqui tem um pano de fundo. Por que isso? Não é simplesmente... Por quê? Porque São Francisco, lá nessa igreja da Porciúncula, ele rezava e rezava e rezava muito, mas rezava o quê? O sonho dele o desejo dele era que todos os cristãos, ele queria exatamente isso, que todos os cristãos, todos, que de coração se arrependessem dos seus erros, dos seus pecados, enfim, de tudo aquilo que pudesse cortar a relação entre as pessoas, a relação com Deus, eles fossem de fato perdoados e reconciliados com Deus, pudessem se sentir reconciliados consigo mesmo e reconciliados também com as pessoas. Esse era o desejo do Francisco, e por isso que se celebra todos os anos, então, ao redor de Santa Maria dos Anjos, o perdão de Assis.
né? Que era esse grande desejo de Francisco, no fundo, o que ele quer? Que a gente se pudesse, nessa reconciliação com aquilo que ele chama da fraternidade universal, onde que todas as pessoas pudessem se entender. As pessoas entre as pessoas com os animais, com toda a criação, e as pessoas se entenderem com Deus. Esse é o grande desejo do que nós estamos celebrando a partir de hoje, né, nesse tríduo. Só para vocês assim matar um pouco a curiosidade, eu fui às fontes, né? Veja o que diz São Francisco. Vou ler a parte menor para não espichar demais aqui o trem, né? Mas o texto, como que ele exortou, diz assim, como que ele exortou os frades a jamais abandonarem Santa Maria dos Anjos, aquela igrejinha que está lá hoje, né? Quando você faz peregrinação para si, sempre se visita a igreja da Porciúncula. Lá, e o texto diz assim, né, dos seus biógrafos: embora o seráfico pai, São Francisco, soubesse que o reino dos céus é estabelecido em todos os lugares da terra, em qualquer lugar onde estivermos, ele sabia, no entanto, por experiência, que Santa Maria dos Anjos havia sido contemplada com bênçãos especiais. Por isso, ele recomendava sempre aos frades: meus filhos, tende cuidado de jamais abandonar este lugar. Se vos expulsarem por uma porta, entrai pela outra. Ele meio que estimulou até a rebeldia dos frades para não sair de lá, né? Entrai pela outra. Este lugar, esta igrejinha é sagrado. É morada de Cristo e da Virgem Maria, sua bendita mãe. Aqui, quando éramos apenas um pequeno número, o bom Deus nos multiplicou. Aqui ele iluminou a alma destes pequeninos com a luz de sua sabedoria, abrasou a nossa alma do fogo de seu amor. Então, só para a gente também entrar nesse espírito, para que a gente entenda bem o sentido desse tríduo do perdão de Assis, de Santa Maria dos Anjos, e da importância que ela tem para a vida, para a ordem franciscana e para todos os que têm a devoção, a espiritualidade franciscana. Caros irmãos e irmãs, que essa leitura, essa liturgia de hoje, mas também o início desse tríduo, nos ajude a viver melhor como cristãos e cristãs, que, a exemplo de São Francisco, todos nós possamos cultivar uma espiritualidade mariana, uma devoção. Ela cuida da gente, né? Ela sempre nos inspira o que devemos fazer e como devemos fazer. Assim seja.